Olá, meu nome é Ana Carolina. Estou gravando o vídeo sobre ressonância harmônica e sobre a minha experiência. Vou falar nesse vídeo sobre a sexta e a sétima onda. Vou contar tudo junto. Eu não tinha muitas anotações sobre o que aconteceu nessas ondas, então eu vou falar o que eu lembro, né? Foi na sexta onda foi uma época que foi a mais tranquila, acho que foi a onda mais tranquila que eu tive. Eu tava, assim, não tive quase catarse, foi, assim, um momento tranquilo, feliz, que eu tava bem financeiramente e as contas já estavam bem equilibradas e eu tava já me adaptando ao novo serviço e tudo mais. E, assim, de qualquer forma, eu acho que eu entrei um pouco na zona de conforto. E aí, parei um pouco de meditar, relaxei um pouco e tudo mais. E aí eu comecei a ver que a parte espiritual já não estava tanta conexão, já não sentia mais, não via sincronicidade, não via nada. E eu falei, meu, eu tenho que, né, tenho que manter a evolução, né? E aí eu comecei a fazer um outro curso paralelamente também, né, sobre espiritualidade. E esse curso foi muito bom para mim, foi o curso da Maia Andrade, Escola da Alquimista, e contribuiu muito para mim, né? E aí eu comecei assim a visualizar melhor as coisas que eu queria para minha vida. Por quê? O que eu percebia? Eu não tinha os objetivos da minha vida muito claros. Era tudo assim, eu queria melhorar, eu queria sair daquilo que eu estava, eu queria deixar de ter as coisas ruins, mas aí eu focava muito no que eu não queria. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que focar no que eu queria. Então, teve também, assim, uma questão de que eu peguei e falei, isso é tudo que eu posso fazer, né? Porque eu tinha sido promovida, aí, claro que tinha outros cargos para eu poder ser promovida novamente. Só que aí você fica mais próximo e você começa a reparar algumas coisas. Se eu subisse mais um degrau, né, ali na minha profissão, eu percebia que as pessoas que estavam acima de mim, elas não tinham nenhuma qualidade de vida. Era dia e noite, era fim de semana, era tudo dedicado ao emprego, ao cargo e tudo mais, e a pessoa parava de ter vida, né? E se fosse ver a questão financeira, era maior que a minha? Era o dobro também, né? Só que assim, aí você começa a ver o dinheiro já menor. Você começa a ver assim, será que é tanto dinheiro assim? Será que vale a pena dedicar a vida para isso? Porque aí eu não vou ter mais vida, vai ser isso aqui, né? A minha vida vai ser o emprego. E aí eu comecei a repensar, será que não tem uma forma de eu conseguir ter uma vida tranquila financeira, mas ter mais qualidade de vida, ter mais convívio com as pessoas, estar mais perto da minha família, estar com as pessoas que eu amo e não ter chefe, né? E aí começaram a acontecer muitas coisas também no meu emprego, porque a empresa foi vendida, né? E aí entrou a nova administração e aí já era assim, perdeu muitos princípios, né? E aí você via que não tinha tanta humanização, que era mais um negócio mesmo para ganhar dinheiro. E aí eu comecei a me incomodar com algumas coisas que aconteciam e aí eu não estava mais me vendo ali realizada naquilo que eu estava fazendo, porque tanto os meus funcionários quanto os clientes não estavam contentes, né? E aí você parecia que estava ali
sabe, não tava contribuindo com nada, com o bem-estar de ninguém, e começou a ficar pesado. Aí eu peguei e falei, não, eu tenho que mudar de setor, tenho que, né, mudar de setor, digo, de área mesmo, de atuação. E aí eu falei, não dá mais pra mim, o ambiente hospitalar é muito pesado, psicologicamente, né, e energeticamente mesmo, é muito negativo. E aí eu comecei a focar nisso, né, e aí pedi a minha sétima onda. A sétima onda, também não tive catarse, assim, porém, eu comecei a ficar muito descontente com a questão do serviço. E aí eu fiquei muito dividida, porque eu falava assim, eu tenho que ser grata, eu tenho que pensar positivo, eu tenho que olhar o lado positivo, mas eu comecei a ficar muito nervosa com as coisas que eu via, comecei a ter problemas de saúde e ficava muito estressada, e aí comecei a ter crises de ansiedade. Aí quando eu tive a primeira vez a crise de ansiedade, eu peguei e falei, não, isso não é pra mim. Não dá mais, já tô no meu limite e eu preciso mudar, né? Eu tenho que arriscar alguma outra coisa. E aí eu pedi mesmo, assim, para sair de lá, né? Mas eu queria que eles me demitissem, porque para mim era complicado. Eu não tinha uma programação financeira para sair do emprego naquele momento, né? Então eu peguei e falei, olha, se for possível, né? E isso já tinha até acontecido um pouco antes das crises de ansiedade, né? E nisso eu mudei de setor. Quando eu mudei de setor mesmo lá dentro do hospital, aí que foi que deu a crise de ansiedade, porque era muito pesado, uma cobrança muito grande e assim, tava todo mundo trabalhando sob tensão e era reclamação o dia inteiro. Onde você ia, as pessoas estavam reclamando, tava todo mundo no limite. E aí aquilo me afetou muito. E aí foi quando eu tive essas crises, né? Aí eu falei, olha, se eu não sair, eu pensei, né, comigo, eu vou pedir a conta e seja o que Deus quiser, não vou acabar com a minha saúde e nem com a minha vida, né, por causa disso, eu consigo me virar com outra coisa. E nisso, acho que, né, tudo conspirou, as pessoas viram que eu não estava bem, que eu não estava contente e eu realmente consegui ser demitida. E aí, pra mim, aquilo foi muito bom, né? Porque de qualquer forma eu ia sair, né? E aí, quando eu saí de lá, eu tive, assim, nossa, uma tranquilidade muito boa. Eu tive que tomar remédio, né? Para essa crise de ansiedade. E aí eu parei de tomar o remédio e assim, consegui ficar, mas as crises elas continuaram mais assim, mais espaçadas e eu parei de tomar o remédio, né? Então, assim, melhorou muito, né? E eu peguei e falei, então, nada mais me segura aqui. Aí vim, né, pro interior, inicialmente fiquei na casa dos meus pais, e aí fui procurar uma casa para morar. E assim, quando eu pensava numa casa para eu morar, porque eu morava num apartamento. E o apartamento era bem pequenininho mesmo. Era muito bonitinho, assim, mas era minúsculo. E aí eu pensava assim, num lugar que tivesse bastante espaço, pensava numa área verde, né, um jardim, ou um local que pegasse bastante sol para ter plantas, porque mesmo dentro do apartamento bem pequenininho eu tinha um monte de planta. E aí pensava no jardim e pensava em uma varanda que desse para alguma vista, né? Aí eu vim para cá, eu fiquei um mês na casa da minha mãe, né? Eu não achava casa, eu comecei a ficar meio desesperada. E eu falava, não vou achar o local que eu quero e tal, já tava quase desistindo, indo para qualquer canto.
Aí teve um dia que eu estava escutando aquele audiobook do Escola dos Deuses. E aí liguei e aí em seguida já pegou e foi para essa parte. Em que ele falava, a centelha divina, né, do autor, falava assim, que ele tinha que escolher uma casa que fosse digna, né, da centelha divina, né, que fosse algo à altura dele, né, e não ficasse escolhendo algo por baixo que não era a vontade, só porque achava que não ia conseguir, né. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, falei, nossa, né, mas para eu escolher uma casa que seja a que eu tô querendo, tá muito além do meu orçamento, porque eu não tô trabalhando nem nada, né? Mas eu falei, vou esperar, né? Isso foi num sábado. Quando foi na segunda-feira, eu acordei e peguei e falei assim, eu vou olhar se tem uma nova casa, né, para alugar aqui que seja interessante. Eu coloquei, a primeira casa que eu cliquei era a casa que tinha tudo o que eu tinha pedido. Tinha o jardim, tinha a varanda, tinha tudo o que eu queria. É uma casa espaçosa, com vários quartos, os ambientes grandes, né? Detalhes assim impressionantes. O piso de madeira, que eu sempre gostei muito, né? E que eu tinha vontade de ter nessa casa, a casa praticamente toda com esse piso de madeira. E uma coisa assim que foi muito legal, né? Eu há muitos anos, a primeira planta que eu comprei depois que eu casei, né? Foi um pezinho de romã. E o pezinho de romã era uma bonsai, né? E aí, onde eu morava, não tinha sol, não pegava sol. E aí, aquele pezinho de romã morreu. E aí, eu fiquei muito chateada, porque era a minha primeira planta. E aí, eu peguei e falei assim, poxa, um dia eu quero morar numa casa em que eu possa ter, né, um pezinho de romã, porque era tão lindo, e que pegue sol. E por incrível que pareça, na frente dessa casa tem um pé de romã. E é bem grande, bonito. Então, assim, foi exatamente o que eu queria, né? Então, eu vim pra cá e foi muito legal. Eu fiquei muito feliz, muito grata pela casa. A casa, assim, é tudo que eu queria. Tava dentro do meu orçamento. E foi, assim, um achado mesmo. E eu fui a primeira pessoa a entrar em contato porque tinha acabado de anunciar aquela casa. Eu vim ver no mesmo dia. E aí já no mesmo dia já fechei o negócio, né? Demorou um pouco ainda para documentação e tudo mais, tinha umas coisas para fazer na casa, né? Eles foram fazer os reparos e aí eu me mudei para cá em maio, começo de maio, eu acho. Então é isso. Essa é a minha 6ª e 7ª onda. E no próximo vídeo eu conto já sobre a 8ª, que vai ser já atual. Eu vou gravar em seguida desse. Tchau, tchau. Obrigada.